tarde, amadas irmãs em Cristo. Hoje queremos compartilhar a palavra do Senhor, cujo tema é o rei e o cão morto. Vocês talvez estão se perguntando, que rei é esse? Cão morto? Será que é literalmente um cão morto? Vamos descobrir? Convido você para abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 em diante, onde diz: Um dia Davi perguntou. Então, já sabe que o rei é o rei Davi. Ele perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul, que era o rei anterior, para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Lembrem que Jonatas e Davi eram muito amigos e eles fizeram uma aliança de um cuidar da família do outro. Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com o Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde ele está? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete? E ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Cão morto como eu? Cão morto era como o Mefibosete se sentia. Mefibosete era neto do rei Saul, filho de Jonatas, amigo do rei Davi, onde ambos tinham feito uma aliança de um cuidar da família do outro. E isso naquela época era algo muito, muito valioso. Quando era feita uma aliança, eles cumpriam realmente a risca. E Davi sabia dessa aliança que ele tinha feito com Jonatas e essa era a sua preocupação. Se havia alguém da família de Jonatas, ele gostaria de estar cuidando, mostrando sua bondade com este familiar. E aparece esse Mefibosete, ele ainda estava vivo, porque na época que o seu avô, o rei Saul, e o seu pai, Jonatas, morreram na guerra, essa notícia, quando chegou, deixou muitas pessoas também apavoradas. E uma dessas pessoas que ficou apavorada foi a babá de Mefibosete, porque ele ainda era uma criança muito pequena. A ama dele, que eles chamavam na época, né? Ela provavelmente ficou com medo de que alguma coisa pudesse acontecer com Mefibosete, por ele ser neto do rei Saul. Durante essa guerra toda, e ela pegou o Mefibosete no colo e saiu correndo com ele, fugindo. E nessa fuga, nessa correria, né, ela caiu com o Mefibosete e ele, então, machucando o pezinho lá, ele ficou aleijado dos 2 pés. E esse sentimento de ficar com essa deficiência nos pés fez ele se sentir imperfeito, fez ele se sentir imprestável, tanto que ele foi morar numa cidade chamada Lodebar. Lodebar, na língua original, significa lugar sem pastagem,
lugar de miséria, lugar de esquecimento. Era assim que Mefibosete estava se sentindo. Ele queria ficar num lugar de esquecimento, onde as pessoas miseráveis, imprestáveis, os deficientes, os defeituosos, era lá que eles viviam. E foi para essa região que Mefibosete foi morar, porque ele preferia ser esquecido, mesmo que ele tinha um sangue real, né? Mesmo que ele tinha dentro dele a herança de ser um príncipe real, ele preferia se esquecer porque ficou olhando para os seus defeitos, olhando para as suas fraquezas, e ele tinha uma autoimagem dele tão negativa, tão para baixo, que ele se considerava como um cão morto. Ninguém de nós, né, naquela época também ninguém gostava de ser, como a gente diz, de ser apelidado de cão. Mas a própria pessoa dizer eu sou como um cão e ainda um cão morto, gente, o que é um cão morto? Não vale nada. O que a gente faz com um cão morto? Era assim que Mefibosete se sentia, só por causa dos seus defeitos. Mas assim muitas vezes a gente olha para nós também. Em vez de nós olharmos para quem somos de fato, a gente olha para os nossos defeitos, para as nossas fraquezas, para as nossas tentações, e aí a gente acaba vivendo na terra do esquecimento, como alguém que não faz parte da linhagem real e que tem direitos e que tem uma vida diferente a ser vivida. Sabe, amadas, Deus é como o rei Davi. Ele é o rei que se lembra da sua aliança e ele quer restaurar, ele quer nos buscar para perto de si, assim como o rei Davi queria trazer o Mefibosete para perto de si. Ele restaurou a imagem de Mefibosete. Ele disse: cara, tu é um príncipe, tu vai viver aqui junto comigo no palácio, tu vai ter comunhão comigo, a minha mesa, eu vou te restituir tudo que era do teu avô. Isso a gente vê no versículo seguinte. Davi fala assim, no versículo 9: então Davi chamou Ziba, serva de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a casa dele, eu dei ao neto do seu senhor. Você e seus filhos, os seus servos, cultivarão a terra para ele, recolherão os frutos, para que a casa do seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto do seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Amadas, isso que Davi fez com Mefibosete, de restaurar sua imagem, de lhe dar uma nova identidade. Tu não é o cara cheio dos defeitos, tu tem sim um defeito físico, uma deficiência física nos pés, mas isso não te impede a sentar comigo na mesa real. Isso não te impede de você viver como um príncipe. E Deus quer restaurar a minha e a tua imagem. Ele quer que vivamos nessa identidade de sermos filhas do Rei dos Reis. Amados, a palavra de Deus diz lá em João capítulo 1, a palavra nos diz que mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, aos quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Amadas, nós, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, quando cremos que Ele é suficiente para pagar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça, quando nós recebemos a Jesus, recebemos não é só crer em Jesus, mas receber esse presente do Pai e permitir que Ele seja o nosso Senhor, aquele que comanda a nossa vida. Quando nós fazemos isso, nós nos tornamos filhas do Rei Altíssimo. Você já está vivendo a nova identidade em Cristo? Você já recebeu Jesus como teu Senhor? Você já entregou sua vida a Ele?
Você já permite que Jesus reine em seu coração, nas tuas decisões, e deixa Ele guiar você? Ou você ainda está vivendo como alguém assim, eu não sou ninguém, eu sou, né? Eu não tenho dignidade, eu tenho muitos defeitos, eu tenho muitas fraquezas. Como você está vivendo? Deus hoje te faz um convite de vir à casa do Rei, de vir ter comunhão com o Rei todos os dias, diariamente, à mesa do Rei, tendo comunhão com Ele. Amadas, a história do rei e do cão morto nos quer ensinar que, assim como Davi restaurou Mefibosete e a sua imagem dele próprio, que ele pôde ser restituído à casa do Pai, à casa do Rei, assim também Deus quer nos convidar para ter comunhão com o Rei dos Reis. Ele quer nos dar uma nova identidade, nos tornarmos filhas do Rei dos Reis, e para que possamos viver como princesas. Sim, as princesas não vivem de qualquer jeito. Elas não vivem como todas as mulheres deste mundo. As princesas, elas têm princípios. Elas têm um coração cheio de obediência, cheio de temor, cheio de cuidados para fazer a vontade do Rei. As princesas, elas sabem que têm valor, que apesar de terem também suas fraquezas e suas falhas, sim, porque temos fraquezas, falhas e tentações, mas Deus nos convida a viver diariamente como princesas que precisam valorizar a herança que temos por direito do Senhor, do nosso Deus, e que nesse sentido Deus possa estar guiando a cada uma de nós a lembrar que, apesar de qualquer coisa, de todo o passado, de tudo que já temos feito ou deixado de fazer, Deus nos convida hoje. Você quer se tornar uma filha do Rei hoje? Você já tomou essa decisão? Você está vivendo com essa nova identidade como uma filha do Rei dos Reis? Se você já fez isso, já entregou sua vida a Jesus, mas tem esquecido de viver como princesa do Senhor, volte hoje. Diga: Senhor, me ajude a viver cada dia como uma princesa do Rei, e a cada dia me sentar à tua mesa, no teu banquete, para poder saciar minha fome e minha sede através da tua palavra. Que Deus nos sustente, que Deus nos restaure a sua imagem e semelhança, que Deus esteja transformando todo o teu ser à semelhança de Jesus Cristo. Amém, amadas? Desejo a todas que possam viver como princesas do Senhor, gratas, amadas e preciosas. Que Deus nos abençoe. Um abraço e até a próxima!